Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos em Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol, e hoje recebendo Dudu Gentil, cofundador da Nacional Vox, uma empresa muito admirada aqui em Santa Catarina, na área de tecnologia, que está completando 20 anos, 18 anos, ele vai explicar isso aqui. Dudu, obrigado por ter vindo, prazer te receber e a gente falar um pouco da tua baita empresa. Eu que agradeço, Jailson, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com essa audiência tão qualificada do Acontecendo Aqui. E confesso que a gente não participa muito de podcast, né, meio bicho do mato, como a gente fala, mas um convite vindo, né, de ti ali, que foi uma pessoa que ajudou muito, principalmente a Nacional Vox e o De Olho na Ilha lá no início, e até comentei contigo quando eu cheguei. Vai parecer voltar lá atrás, aqueles nossos papos na queijaria ali em Santa Mônica, que a gente muito aprendeu e discutia sobre o mercado, sobre o futuro, né, e como que a gente poderia cada vez ser melhor na comunicação. Por um período, aquele lugar foi reduto de publicitário, né? Eloy Simões não saía de lá, eu não saía de lá, Júlio Pimentel, o Vander Levi, era uma galera espetacular que ia lá. Nós tivemos também uma experiência com a Gelada Digital. Gelada Digital. Que não sei onde andam 90% daqueles, mas deve estar todo mundo bem, se Deus quiser, estão todos muito bem. Mas vamos lá, você e Gustavo, há 20 anos, montaram a Nacional Vox para construir sites. No início era uma surpresa, todo mundo no digital, cada um vai para um lugar, cada um vai não sei aonde. Vocês eram o que naquele momento? Vocês se apresentavam como o quê? Eu faço site? Então, como que foi, né? A Nacional Vox, em 2005, quando ela foi fundada pelo Gustavo e pelo Adalberto Nicolazzi, e eu já vou depois contar como que eu entrei. Os dois fundaram a Nacional Vox para ser uma revendedora de voz sobre IP, telefonia VoIP. Olha só. Da Conceito Telecom. Então, eles eram uma representante da Conceito Telecom em Santa Catarina, e aí saíam vendendo a solução, né, no mercado empresarial. O que aconteceu? Naquela época, a internet não tinha uma qualidade muito boa e era difícil vender. Era ruim, né? Desculpa, era ruim. Era muito ruim, e aí eles começaram a ir nas empresas, pô, legal, vamos fazer o teste, a ligação sempre com problema, com chiaço. Aí começaram a ver assim, eles foram em algumas empresas, cara, voz sobre IP a gente não precisa, mas a gente precisa fazer um novo site. Boa. E aí o Gustavo, quando era comercial, ele disse, cara, tá aí uma oportunidade, né? O Voz sobre IP não deslanchou, né? Tanto que o nome Nacional Vox era para ser a voz nacional do Voz sobre IP. Então não deu certo. Eles, naquela época, eles visitando as empresas, eles viram que tinha essa oportunidade, esse mercado latente de empresas precisando fazer site. Aí ele voltou para a empresa, começou a conversar com o Adalberto, e a partir dali começaram a fazer os primeiros sites por uma necessidade de mercado. A Nacional Vox não nasce, né, como uma produtora. Eles tinham a manha de fazer ou trouxeram um time? Aí trouxeram duas pessoas, a gurizada, para fazer os primeiros sites, que fizeram sites em Flash na época. Putz. Né, que era a grande sensação. Então, assim, a Nacional Vox, ela inicia numa trajetória que era de voz sobre IP, que não teve sucesso, mas por uma percepção muito forte do Gustavo, né, que hoje é meu sócio, cravou uma marca poderosa. Uma marca. E como é que você entrou? Como é que você entrou na Nacional Vox? Ela foi fundada em 2005. E tu entrou quando? Eu entrei, que foi o seguinte, em 2007, quando eu comecei o projeto do De Olho na Ilha, que era um portal, né, que completa 18 anos esse ano. É um projeto que até hoje eu toco com muito carinho. Eu fui um dos primeiros clientes de site da Nacional Vox ali em 2007. Eles tinham 2 anos de empresa. Eu tinha esse projeto, eu e o Gustavo, a gente fazia MBA junto na Fundasc. E aí eu tinha esse projeto, eu falei, cara, quem que eu vou contratar? Tal. Aí o Gustavo disse, cara, vamos fazer. Aí a Nacional Vox foi contratada por mim para fazer o De Olho na Ilha. E eu fiquei durante mais 3 anos como cliente da Nacional Vox. Né, ali interagindo, eles sempre brincavam, né, os desenvolvedores, que eu fui o cliente mais chato da Nacional Vox, porque eu não saía de lá, eu queria um projeto perfeito. E aí o que aconteceu em 2010, o Adalberto e o Gustavo me chamaram ali no Gato Mamado, que era um barzinho que tinha perto da Ilhéus, ali muito tradicional de happy hour. Eles vendo a ascensão do De Olho na Ilha ali, a minha batalha, eles falaram, cara, a gente precisa de alguém para desenvolver agora o outro lado do marketing digital, não só a produção de site, a gente precisa expandir
para ter um hall maior, né, de serviços e poder ampliar o nosso faturamento. Naquela época eles me chamaram para ser sócio, daí eu falei assim, cara, dinheiro eu não tenho no momento, mas eu tenho De Olho na Ilha. Eles falaram assim, não, naquele dia mesmo, fechado, o De Olho na Ilha ele entra para National Vox e eu integralizo o capital com ele e naquele momento eu tenho 30% da National Vox em 2010. Que bom. Continua até hoje? Continuamos até hoje. O Adalberto saiu em 2017 da sociedade, então de lá para cá tá eu e o Gustavo tocando a operação. Dudu, quais são os pontos fortes que você pode avaliar que fizeram da National Vox uma empresa respeitada, admirada, que está indo para quase 20 anos? A gente completou 20 anos agora, né? Dia 18 de fevereiro. 18 é o... 18 é o De Olho na Ilha. De Olho na Ilha. O que eu vejo, assim, eu sempre fui um estudioso de Peter Drucker na faculdade de administração. Eu sempre tinha aquela coisa muito forte daquela mensagem, daquela frase dele, né? Cara, o papel do marketing é fazer com que a venda seja supérflua. E eu sempre tive aquilo na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de implementar isso, eu falei para o Gustavo, cara, nós vamos trabalhar de um jeito a National Vox, que a gente não vai vender, a gente vai ser comprado. Vai demorar, não vai ser tão rápido como a gente imaginava, mas vai ter sustentação ao longo do tempo. E eles acreditaram. E isso foi um trabalho, né, muito bacana. A gente atendeu muitas empresas grandes aqui da cidade, trabalhamos com muitas agências de publicidade em parceria, campanhas políticas, enfim, a gente, nesses 20 anos, tem uma trajetória muito legal. E o grande diferencial da National Vox que eu vejo, refletindo esses 20 anos, é a nossa dedicação e a nossa vestir a camisa do cliente. A gente, muitas vezes, não poderia não ter a melhor solução, ter a melhor ideia, de repente... Poderia ter empresas que fizessem até melhor, mas se entregar como a gente se entrega aos clientes é um diferencial que a gente vê até hoje. Sem dúvida, é um grande diferencial. Tanto que 80%, 90% hoje dos clientes que chegam até a gente ou são por indicação de outros clientes, de parceiros e também de um trabalho que a gente faz muito forte aí de 20 anos de SEO, né, para indexação junto ao Google. E vocês então não têm vendedor? Não temos vendedor. Durante 20 anos a gente nunca teve um vendedor na rua apresentando a National Vox. A gente só vai aonde nos chamam. Bom, mas nesse período vocês tiveram certamente a entrada de 100 mil empresas fazendo o que vocês... E muitas já desapareceram, a maioria já desapareceu. Quando é que vocês fizeram a virada de chave e dizer assim, bom, daqui para frente ninguém nos pega? Só para frente. Ninguém nos pega. O que a gente viu? A gente teve vários ciclos, né, na National Vox. Em 2017, com a saída do Adalberto da sociedade, ele saiu porque já estava com a vida dele feita, tal, e tinham outros projetos, e eu e o Gustavo, a gente chegou, cara, a gente precisa agora dar um fato novo para a National Vox. Em 2017, a gente tomou uma decisão de acabar com sede física. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Isso foi lá na Tromposc, a gente tinha um escritório no Tromposc Class da Formaco, que era nosso cliente na época. A gente se olhou lá do 8º andar e falou assim, cara, vamos dropar essa onda aqui. Se a gente vai pegar o tubo ou não vai, a gente só vai saber lá embaixo. E aí a gente tomou essa decisão. 1º de maio de 2017, a empresa ficou toda remota, as pessoas trabalhando em casa, para a gente diminuir custo fixo, ter mais competitividade, ter acesso a profissionais que não estariam localmente aqui na cidade. Então, o ponto de virada foi ali. E quando veio a pandemia, a gente já estava 4, 5 anos trabalhando nesse formato. Experiência, aí foi... Não precisava nem de máscara. Aí foi o nosso ponto da virada e assim a pandemia foi um grande alavancador para a nossa empresa. Vocês têm a National Vox e o De Olho na Ilha. Tem algum serviço novo, alguma empresa nova, alguma coisa recente ou de tempos recentes que vocês tenham investido, com experiência de fracasso ou de sucesso que você pudesse contar? Temos. A gente vem trabalhando nesse mercado, principalmente aqui em Santa Catarina, né, há bastante tempo. E o que a gente percebeu, né? A gente trabalhou com muitas construtoras, as maiores construtoras aqui da cidade. Em algum momento a gente fez algum job ou trabalhou com Fimensal para fazer serviços de marketing digital. E tinha uma coisa que eu sempre tive nesse mercado, que eu analisava, cara, fazer só esse trabalho, só até a parte de marketing é muito pouco para dar resultado.
Então eu vinha com isso na minha cabeça, e aí 2023 culminou com até comentei contigo, né, o Flávio Porto era diretor da Topcar, uma empresa que a gente trabalhou durante 11 anos, né, a parte de marketing digital, com Fimensal, com sites, fazendo todo esse trabalho. E aí, em junho de 2023, ele foi desligado da empresa, e aquele foi um momento certo. Eu e o Gustavo chegamos para ele, cara, eu acho que agora, esse know-how que a gente construiu nos últimos 11 anos para o mercado automotivo, fazendo o digital ser uma grande mola propulsora de negócios para a indústria automotiva, eu acho que tem aí um universo muito interessante para a gente trabalhar para a construção civil. Porque faltava um cara com a experiência dele de venda, de público, de estratégias, né? Então, o Gustavo ele vem muito forte nesse background dele de comercial e tecnologia. Eu, o meu background ali de marketing digital, de conteúdo, de performance, e o Flávio com um olhar muito mais amplo, né, na parte de marketing. Ele já teve 2 agências também no Rio de Janeiro, a Kindle, uma das que ele teve. Então, naquele momento, a gente fundou a Lead Squad em agosto de 23. Como é que chama? Lead Squad. Lead Squad. Esquadrão de leads. Voltado para a construção civil, uma empresa totalmente dedicada a entender o marketing e vendas para gerar negócios, né, para as incorporadoras. Incorporadoras imobiliárias. Não, a gente tem focado somente com as incorporadoras que têm os lançamentos e empreendimentos imobiliários. Sim, no mercado imobiliário. No mercado Vocês imobiliário. Não foram para a área automotiva? Não. Pegamos o know-how. Mas com a expertise do Flávio, não seria um nicho bacana? Porque a gente estudando os 2 mercados, o mercado automotivo no digital e o mercado imobiliário no digital, eles são muito similares. Muito similares em vários aspectos. Então, tu tem a montadora, que é a construtora, tu tem as concessionárias, que são as imobiliárias, e tu tem os vendedores, que são os corretores. E a experiência do consumidor, quer dizer, a função do marketing é criar experiências novas para o consumidor. E vocês têm participado desse momento do consumidor nos pontos de venda, ou vocês fazem só o background e vão lá, fazem as blitz, fazem uma abordagem, comunicação? A gente tem uma abordagem muito ampla, né? Quando a gente criou a Lead Squad em agosto, a gente logo na sequência já se associou a uma construtora, que é a Modular Empreendimentos, uma construtora que tem 10 anos e atua muito forte no norte da ilha. Naquele momento, o Jorge Falcão e a Gisele Falcão, que são os sócios da Modular, acreditaram no nosso projeto. A gente estava rodando em MVP, essa empresa, eles acreditaram. E a gente vai para 2 anos aí e assumiu toda a parte de marketing, experiência e vendas junto com a equipe da Modulari. Então, a gente está trabalhando em todos os pontos de contato, desde eventos para corretores, eventos de experiência para os clientes, treinamento de corretores, pipeline de vendas, anúncio do Google, Facebook, site, enfim. Tudo. 360. 360. Muito e tem bom. sido uma experiência muito bacana, que a gente pôde aplicar todo o nosso background desses 20 anos num projeto altamente verticalizado e nichado. Nacional Vox, de olho na ilha, pessoal remoto. E da Lead Squad? Da Lead Squad, não. A Lead Squad hoje a gente está dentro da Modulari. Hoje a gente trabalha dentro da Modulari Empreendimentos, ali no Jurerê Office, lá em Jurerê. Então a gente está todo dia lá, trabalhando junto com a equipe, respirando o dia a dia da construtora e aí cuidando de todo o universo de marketing e vendas, né, junto com o diretor comercial, que é o Alexandre Fraga. Muito bom. Vou te perguntar, que o nosso tempo rapidamente já está no final. Quais são os planos para a Nacional Vox nos próximos 20 anos? Vocês não são mais uma empresa de marketing digital, fazedora de sites. Hoje vocês são uma empresa de tecnologia com serviços avançados. Rapidamente, uma descrição da Nacional Vox nesse momento, o que vocês oferecem, quem quiser conversar, como é que faz, e os planos que vocês têm. Se você puder abrir algumas coisas de curto, médio prazo, para o pessoal entender o que uma empresa de 20 anos está inventando. Então, a gente sempre é inquieto. Eu e o Gustavo, né, além de a gente era amigo antes de ser sócio e estamos 20 anos aí nessa trajetória, a gente é sempre muito inquieto em a gente destruir o nosso negócio antes que o mercado destrua. Então, a gente percebeu esses movimentos da parte de serviços de marketing digital, gestão de redes sociais, anúncios, que as empresas que a gente atuava, que são grandes
empresas, a tendência era muito forte que elas internalizassem esse corpo por causa da dinâmica do dia a dia. A distância não é mais tão interessante num mercado tão dinâmico. Então, a gente viu esse movimento. O que a gente fez? Ano passado, descontinuamos o nosso último cliente de FII mensal, com dor no coração, que foi a Topcar, que a gente ficou 11 anos, mas a gente fez esse movimento. E agora, a partir de 2025, a National Vox está muito estruturada na parte de desenvolvimento de projetos de tecnologia para sites e portais, principalmente a gestão de Olho na Ilha, né, que completa 18 anos agora em junho de 2025, e agora a gente está com um olhar muito forte para novas empreitadas, né? A gente tem uma startup que a gente está em projeto durante 3 anos que a gente deve colocar no mercado ainda esse ano. Em qual segmento? Segmento B2B, B2B2C. B2B2C. Vai até a ponta do teu parceiro. Não podemos ainda divulgar porque está em 7 chaves ainda, a gente brinca, mas vai ser, com certeza, pela maturação desse projeto durante 3 anos, uma ideia que começou lá em 2022, durante a pandemia. Não era o momento certo ainda, mas a gente começou a revisitar esse projeto no início desse ano e cada vez mais a gente está certo que vai ser um sucesso. A pandemia me fez perguntar se é no segmento saúde. Não. Tá bom, Dudu. Quando você tiver notícias acontecendo aqui, sempre aberto para vocês. Com certeza, divulgar em primeira mão aqui para o pessoal da Acontecendo Aqui. Né? Tenho certeza aí que vai ser mais uma empreitada nossa muito legal. Os 3 de vocês são de primeira. Então, para encerrar a nossa conversa, aquela câmera ali é tua, para você se despedir e fazer uma comunicação para a comunidade Acontecendo Aqui. Uma mensagem tua e da National Vox para nós. Obrigado, Jailson, pela oportunidade. Pessoal do Acontecendo Aqui, aí, esses leitores que são tão qualificados aqui do nosso mercado, né, de comunicação. Então, humildemente aqui eu falo que a gente, enquanto empresários de comunicação, a gente precisa, o mais rápido possível, se reconstruir e se destruir enquanto o mercado não faça. Né? Então, esse eu acho que é uma coisa que, essa inquietude, né? Por mais que nós já não sejamos mais aqueles jovens lá que tinham 20 e poucos anos, hoje a gente já é um pouco mais maduro, né? Quase chegando aos 45, então a gente vê que essa incerteza e essa inquietude é o que faz que os nossos negócios e as novas ideias saiam do papel. Muito bom, você falou em vamos nos destruir antes que outros nos destruam, me lembrou um provérbio árabe que eu conheço há muitos anos, que diz o seguinte: o primeiro prejuízo é o mais barato. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse podcast. Gostei muito de reencontrar aqui o Dudu Gentil. E ao Gustavo, um grande abraço, Gustavo. Você é um parceiro também de primeira linha. Até a próxima, pessoal. Obrigado.